Estamos de volta com o nosso programa o BH Todo Dia e o canal Viver Brasil, né? Desde o dia 10 de janeiro, nós estamos também, além do YouTube, estamos na NET Claro. E aí eu queria mandar um abraço, um beijo para você que está nos acompanhando, né, nas cidades aí pelo interior de Minas. E no YouTube, né, a gente vai para outros lugares, outros estados, outros países e, quiçá, outros mundos também. Então aí no chat do YouTube você pode mandar a sua mensagem, pode mandar o seu alô, e aí eu vou falar igual o Felipe falou no Instagram dele outro dia, né, que ele foi fazer uma live, eu dei uma conferida lá, ele falou assim, ó, você vai entrar na live aí e vai dizer o seu nome e o lugar de onde você está falando. Exatamente. Por que você falou isso, Felipe? Hoje a gente está com um processo de abertura de franquias em todo o Brasil, né, e a gente, antes da pessoa entrar, a gente faz uma reunião, né, explica o projeto da Primes, que além de tudo é um propósito, a pessoa ela tem que entender, né, todo o caminho nosso de longo prazo. Então a gente sempre pergunta, da onde você está falando, qual cidade, para a gente entender que a gente faz um estudo sobre a cidade, se comporta uma loja. Então a gente sempre gosta de fazer sempre uma pesquisa antes, conversar, né, para ser uma loja de sucesso. E você está no Brasil todo? Como é que é? Hoje nós estamos em 27 estados. Uau, hein? Tá? Com Parabéns. Lojas em 10, mas até o final do ano a gente quer chegar nos 27 estados com loja. Então, desde lá no alto do Pará, que a gente tem uma força muito grande, Roraima, até ali Rio Grande do Sul, a gente tem também uma força que a gente consegue alguns produtos. Felipe, você é um cara novo, né? Mas você faz questão da loja física. Por quê? Era um conceito que eu não acreditava. Realmente eu não acreditava. Achava que era muito ultrapassado. E aí eu conversando, né, a gente vai abrir uma loja em New York. As lojas, ó. Pode ir falando, pode comentando. Nós transformamos a empresa em acionistas e uma parte de um rapaz comprou nos Estados Unidos, na cidade de New York. E a gente fez uma pesquisa de mercado lá e todas as grandes empresas, mesmo na era digital, elas precisam de credibilidade. A credibilidade ela vem através de loja física. Onde tem loja física, vende mais e-commerce. Onde tem loja física, vende mais plataforma, ótimo. Vende mais mensalidade. É o olho no olho ali, né? Exatamente. Fio do bigode. Ainda é muito importante. Cara, as lojas são lindas, hein? Sim, sim. O Karina deve ser caro, porque é bonito desse jeito. Eu não sei o preço que é, só sei que ele trouxe um monte, ele vai levar 0,800. Parece que vicia, viu, Eduardo? Então depois tem que continuar comendo lá, comprando lá. Vício saudável. Vício saudável. Tem vício saudável? Tem. Boa pergunta. Vamos lá, Eduardo. É teólogo, né? Eu quero saber, tem vício saudável? Tem, sim. O Papa Papa Francisco fez agora até já entrando no nosso assunto, ele fez um pedido agora, pedindo às pessoas que mudassem um pouco a concepção, o conceito, por exemplo, de jejum. E ele sugeriu, a gente pode chamar isso de um vício saudável, trocar atitudes, por exemplo, em vez de palavras de agressividade, de ódio, palavras de paz, de fraternidade, exercitar isso, transformar isso num vício, entre aspas, né? Em vez de ter uma atitude de agressividade em relação a tudo, né? As redes sociais hoje são um terreno de tanta violência, de tanto confronto, de transformar isso numa experiência de fraternidade, de construir fraternidade, no melhor sentido, né? Então, esse exercício é o vício do bem, são vícios do bem. Né? Como, por exemplo, a minha caminhada lá na beirada da Lagoa da Pampulha. É um vício, eu saio de lá muito leve, não tão leve, mas satisfeito, você entendeu? E já querendo a outra. Já querendo outra, já em paz com a minha consciência. Isso, Eduardo, muito bacana. E saboreando aquele espaço ali, que é privilegiado, eu moro lá perto, então é um privilégio para mim poder amanhecer o dia no meio dos biguás, das capivaras, de vez em quando encontro o Jack é o jacaré. Ah, é? É o jacaré da Pampulha, né? É uma experiência, são vícios saudáveis. Olha o que você falou, o Papa Francisco falou assim, ó, jejue de palavras ofensivas. Eu recebi também, né? E transmita palavras gentis. Isso é maravilhoso, mas é difícil. Né? Em tempos de redes antissociais aí, né? Isso. É complicado. Agora, falamos de jejum, vamos colocar no papo o médico nutrólogo que vai participar com a gente, que é o Geraldo Augusto, ele vai entrar por link. Tudo bem, Geraldo? Obrigado pela presença. E aí, Elias, tudo bem? Eu que agradeço pelo convite, um prazer poder participar com vocês aí do programa. Muito bom. Geraldo, todo mundo que vem aqui, ó pra você ver, tá? Ó pra você ver. A gente pergunta para todo mundo que participa qual que é a sua relação com Belo Horizonte. Você nasceu em BH, você veio para cá, qual que é a sua relação com a nossa capital?
Legal, legal. Eu sou da mesma cidade que o Felipe, inclusive a gente se conheceu lá em Caeté, e eu moro em Belo Horizonte desde os 17 anos. Eu me mudei para estudar, né, quando eu entrei na faculdade, e dei sequência, né, no meu trabalho. Hoje, eu e minha esposa, a gente mora aqui em Belo Horizonte, mas Caeté é uma cidade pertinho, né, frequentemente a gente vai lá visitar a família. Muito bom. Agora, a Karina falou um negócio legal. O que você falou aí, Karina? Que é difícil chegar em Caeté às vezes, né? Ó, o morro e curva e tal. O trânsito às vezes é difícil. Difícil chegar. Aquela BR ali é uma tristeza também, né? E entra ano, sai ano, a mesma coisa, né, Geraldo? Exatamente, melhoraram muito o trecho logo depois de Caeté, mas entre Caeté e Belo Horizonte ainda continua puxado. Eu acho que vocês vão ter que parar a BR, ir pra rua, fazer alguma coisa ali, jogar castanha do Pará lá, ver se dá um jeito. Viu? Castanha do Pará não, a gente vai catar. Ou pedir ajuda para a igreja, né? A igreja ali é poderosa, né, Eduardo? Maravilhoso aquele santuário. Né? Não, é um dos cenários mais bonitos. Eu acho que o sujeito que colocou o nome de Belo Horizonte estava lá, olhando lá de cima aquele pôr do sol ali, é sensacional. E eu sinto muita falta porque a UFMG tinha um observatório lá, tem ainda, né? Tá lá o equipamento, mas não está sendo usado. Então é uma grande pena. Assim. Eu, então... por mais de 30 anos, eu levei meus alunos do terceiro ano para fazer um retiro lá. Todo ano eu ia com essa turma. E a ideia era o seguinte, ali é o ponto mais alto da região metropolitana de Belo Horizonte. O colégio traz vocês até aqui. Ao redor um cenário, um horizonte de 360 graus. Isso. Daqui para frente é voar. Ah, que barato. Bonito isso, hein? Vai que eu tô te vendo, né? Muito bom. Geraldo, agora vamos entrar numa questão que é a seguinte. Você é médico nutrólogo. A gente conhece também nutricionistas. Qual que é a diferença do nutrólogo para nutricionista? Ótima pergunta. Muitas pessoas têm essa dúvida, até porque o nome, né, da especialidade nutrologia, nutrólogo, parece com nutricionista. O médico nutrólogo, hoje, ele é o médico principal responsável pelo tratamento do emagrecimento, da obesidade, do sobrepeso, assim como também de transtornos alimentares, aquela pessoa que tem compulsão alimentar, bulimia, anorexia, e outros transtornos, como alterações no intestino, que geram problemas de absorção, intolerâncias alimentares, como glúten, lactose. E o nutricionista, ele é o profissional habilitado, é o profissional mais capacitado para montar uma dieta, montar um plano alimentar para o paciente. Ah, legal. O nutrólogo, além das questões alimentares, que trabalhando em conjunto com o nutricionista, a gente consegue, né, ter ali uma dieta específica para cada paciente, como médico, vai solicitar exames laboratoriais, fazer prescrição de medicamentos, suplementos, que muitas vezes só o médico pode fazer. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que busca emagrecimento e tem compulsão alimentar e precisa de um medicamento, esse é o papel do médico, né, no caso o nutrólogo, fazer essa prescrição. Muito bom. E, então, me parece que é um trabalho em conjunto, não é? É nutricionista e nutrólogo. Exatamente. Hoje eu trabalho tanto com consultas presenciais quanto online, e em todos os meus atendimentos eu tenho um nutricionista parceiro que atende o meu paciente em conjunto. Então, o plano alimentar é montado pelo nutricionista, né? E nós formamos uma equipe de atendimento que vai cuidar daquele paciente. E o endocrinologista? Boa. Legal, ótima pergunta. Então, a gente sabe que existem especialidades na medicina que acabam trabalhando muitas vezes com o mesmo público. Existem, de fato, médicos endocrinologistas, médicos do esporte que também trabalham com emagrecimento. E aí, entrando um pouco na endocrinologia, pensando em doenças como diabetes, doenças da tireoide, aí é bem específico do endocrinologista. O emagrecimento ele fica mais para o nutrólogo, mas de fato o endocrinologista também compartilha, e existem alguns que são especialistas nesse assunto também. É uma área bem complexa, assim, né? A Karina até perguntou, né, do endocrinologista, não é simples assim, e talvez por isso seja tão difícil, não é, de trabalhar. Agora, onde é que entra a questão da mente, que me parece que é muito importante, ou talvez seja o fundamental, não sei a sua opinião, né, Geraldo? Como é que a mente, né, do paciente, a mente da gente entra nisso aí? Elias, é muito importante. Se a gente pensar que hoje obesidade e sobrepeso é um problema de saúde muito prevalente. Mais de 60% da nossa população está acima do peso, e isso tem muito a ver com questões comportamentais.
Então, eu sempre explico isso para o meu paciente na consulta. Muito mais do que avaliar um exame, do que prescrever um remédio, a gente passa a maior parte do tempo da consulta conversando sobre questões comportamentais em relação à alimentação, como se comportar de fato ali com a comida, como construir uma rotina alimentar, em relação também à atividade física, hábitos de sono, todas aqueles comportar a qualidade de vida. Bom, vamos lá então para aquilo que é da nossa cultura, né? A gente passou aí dezembro, festas, aquela coisa toda, janeiro, férias, às vezes vai para a praia como bom mineiro, se não vai, né, pelo menos relaxa um pouco. Aí vem o carnaval, né? Carnaval, aquela quebradeira, aquela coisa toda. Quarta-feira de cinzas, vou procurar o nutrólogo, vou procurar o médico, para poder melhorar a minha situação, vamos fazer um monte de exame, tomei bomba no exame. Geraldo, e aí, como é que você trabalha com isso? Porque eu imagino que, assim, você deve falar, pô, todo ano você vem aqui e me procura, é a mesma conversa, não é possível. E aí, isso é fato mesmo? As pessoas têm essa... só depois do carnaval é que começam a se preocupar mais com a vida, assim? É fato, Elias, fato. Isso a gente nota realmente pela procura mesmo. Passou o período do carnaval, as pessoas já viajaram, Natal, Réveillon, festa de carnaval, aí realmente aquela pessoa vai engrenar ali nos cuidados com a saúde. Mas uma coisa que eu sempre falo, né? Ninguém precisa viver 100% do tempo de dieta, ter uma rotina de atividade física o ano todo 100% do tempo. Tem momentos que a gente pode, sim, né, sair um pouco, deixar de treinar. A questão, eu acho que é o equilíbrio. É isso que eu tento trabalhar com os meus pacientes. Gostei desse médico! Esse é nosso! Doutor, muito bom! Brincadeira, então, assim, continua, vamos lá. Vamos aproveitar, mas saber que tem início, meio e fim, tentar não exagerar tanto. Passou o carnaval, quarta-feira de cinza, vamos voltar ali para o plano, para que a gente consiga, durante esse período de festa, talvez você não vai conseguir evoluir tanto, mas pelo menos se não perder tanto ali o resultado, depois continua progredindo e assim é na vida, né? O Geraldo, o jejum, né, que a Igreja Católica coloca, e aí tem muita gente que come durante 40 dias o peixe, isso aí deve te ajudar, né? Você deve aproveitar isso aí também, não é? Ajuda muito. Se a gente pensar no consumo de peixe, é uma excelente fonte de proteína, uma das melhores que a gente tem para a dieta. A maioria dos peixes tem um baixo teor de gordura, então para quem busca emagrecimento é uma dieta muito interessante. E falando do jejum, o hábito do jejum é uma estratégia que teve início cultural, né, um início religioso, é uma questão cultural mesmo, mas que hoje a saúde se apropriou dessa estratégia, principalmente para o emagrecimento. A gente sabe que a estratégia do jejum intermitente é uma das melhores, né, não é a única, mas é uma das melhores para emagrecimento. Então eu gosto muito, é uma coisa que eu prescrevo normalmente para meus pacientes e vejo bons resultados. Boa, Geraldo, você me deu a deixa para eu passar a bola aqui para o nosso convidado teólogo, o Eduardo. Eduardo, e aí? Conta um pouco dessa origem, de onde é que vem essa história de jejum? Na história da Igreja Católica, o jejum ele tem várias possíveis abordagens, mas a principal delas é que é uma forma de você se fazer solidário com as pessoas que vivem o jejum por necessidade, por carência, né? Então, por exemplo, quando eu me privo de algum alimento e coloco isso como significado de solidariedade por aquele que não tem, por aquele que não tem, né? É uma forma de você estar unido a essas pessoas. É um pouco isso que o Papa falou. Ele hoje pediu um jejum e a gente fazer esse jejum da violência, de tudo, e pensando principalmente lá naquela região da Ucrânia, das pessoas que estão vivendo o drama dos refugiados. Quando a gente vê aquelas cenas, é um negócio pavoroso, né? É um negócio assim, não dá para a gente imaginar a dor e o sofrimento se abandonar uma casa, abandonar tudo, abandonar uma vida, uma história, né? Pátria, língua, amigos. Então, o jejum começa por aí, né? Essa ideia do jejum. Nós somos brasileiros dá jeitinho. Então, por exemplo, o jejum ou abstinência, por exemplo, de carne, que é uma consequência natural disso, aí o sujeito, em vez de comer carne, come uma lauta bacalhoada, né? Quer dizer, não tem sentido. Não tem sentido. Ou vou fazer jejum durante toda a quaresma de cerveja e depois no sábado de aleluia tomo um porre daqueles memoráveis, né?
Então, ele entendeu a coisa, mas não entendeu o espírito da coisa, né? E o espírito é justamente esse, simplicidade, é você adotar hábitos de vida que te ajudem a ser uma pessoa mais integral, uma pessoa mais equilibrada, mais centrada nos seus valores, né? E a quarta-feira de cinzas marca no calendário litúrgico da igreja o princípio dessa caminhada, né? Ele vai se estender por 40 dias, a palavra quarentena voltou para a moda, né? É uma quarentena que vai terminar lá no domingo de Páscoa, né? Quer dizer, nós começamos com as cinzas, lembrando que somos pó. É interessante isso, lembra da fragilidade imensa do ser humano, né? Tu és pó, o padre, quando faz o sinal da cruz com a cinza na testa, ele diz essas palavras: tu és pó e ao pó retornarás. É pesado isso. Tem uma imagem aqui disso, que é pesado, que eu acho que é legal para a gente mostrar e comentar um pouco. Pode ser, Eduardo? Pode ser, vamos lá. Vamos lá. Olha lá, ó, que você falou. Que é a cinza... Convertei-vos e crede no Evangelho. Isso. Esse é o Solon, né? Isso. Que é um artista que faz temas católicos, né? Ele tá lá no arroba, no Instagram dele, o arroba curta-nos, né? Mas é pesado esse significado. É pesado. Né? Mas, ao mesmo tempo que a gente parte dessa fragilidade, a gente vai caminhar para a vida plena. Quer dizer, a ressurreição, a celebração da ressurreição, da vida nova, isso transcende as religiões. Essa coisa da vida nova, da vida que se renova, isso é uma coisa maior, maior do que as religiões. Isso, né? O que nós estamos fazendo aqui? Eu não sei, buscando entender... A Karina, né? Na hora que ela falou, eu preciso ir para Belo Horizonte porque eu quero uma vida nova. É isso. Eu quero abrir lojas em todas as 27 estados, porque eu quero uma vida nova. Né? Quer dizer, essa experiência, esse desejo da vida em plenitude, é humano isso, é humano. As religiões se apropriaram um pouco disso e cada uma, a seu modo, deu um significado, um sentido. Né? Você falou do significado das cinzas, né? Isso. E o significado do roxo na quaresma, qual que é? As cores litúrgicas também têm essa tendência de representar sentimentos, né? Verde da esperança, o branco da presença da paz. E o roxo, eu me lembro da minha infância, quando chegava na igreja, na quaresma, as imagens todas cobertas com pano roxo. Puxa, né? É muito forte. E isso. Aquilo é forte. Né? É muito frequente você ver urnas funerárias com aquela babado ao redor isso da coisa, mesmo. E dos tons de roxo. O roxo tem esse peso, né? Da tristeza, do sombrio, né? Do desconhecido. Né? Então, a igreja traduz essas coisas, os simbolismos das coisas, né? São sacramentais, o sinal de alguma coisa que está presente, mas se refere a uma coisa maior do que aquilo. Né? Quando você recebe lá na comunhão um pedacinho de pão, sem gosto de nada, isso tem que ser maior do que aquilo. Né? Então, o sacramental da vida é aquilo que se apropria de algo absolutamente humano, né? E dá aquilo um significado de eternidade, né? Muito maior. As cores, a cinza. Olha uma coisa bonita, a cinza que a gente recebe na testa na quarta-feira de cinzas, ela é obtida com os ramos... do Domingo de Ramos. Do Domingo de Ramos do ano passado. Do ano passado. É guardada, queimada. Nossa, né? Muito importante. Então, aquele momento que Jesus entra em Jerusalém, saudado como rei, aquela festa e tal, o ramo que é símbolo dessa grandeza, né? É como se fosse uma bandeirinha que o povo estivesse agitando, aquilo é guardado, é queimado, e depois se transforma nessa lembrança. E, de novo, vai depois caminhar para o Domingo de Ramos, lá no final da quaresma. Muito forte, muito legal. Bacana. Bom, a gente perguntou, né, do que vocês sentiam falta quando saíam de Belo Horizonte. Tem alguém aqui que esqueceu de falar de um doce muito importante, né? Eu acho que ela sentiu falta, tanta falta, que ela começou a aprender a fazer doce de leite. Vamos dar uma conferida na Karina aqui, ó. Vamos lá, solta aí. Numa rodada de trucos, a só sai comigo. 7 copas me dá dedo na corrida de quadro que eu queria fazer pro jogo de futebol, ninguém pode ir. Mas eu sou ex-gorda, então assim, doce não é uma coisa que tá na minha
No jejum de doce para você é fácil? Na minha dispensa, não. Não. Eu falo que é até bom o nutrólogo estar aqui. Eu tenho compulsão alimentar. Eu sofro de compulsão alimentar. Para mim é muito mais fácil Coitado daquele leitãozinho ali. Coitado nada. Para mim é muito mais fácil ficar de dieta do que comer. Porque é duas coisas. Hoje, por exemplo, eu estou de jejum na minha casa a vida inteira. Quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa. Sim. A gente não come carne, a gente só come 2 vezes por dia. Então é só... Hoje eu não sei nem o que eu vou comer. Tipo, essa castanha aí já serve, porque eu almocei, eram 11 horas e eu tô varada de fome. Mas você faz questão de fazer isso? Faço questão a minha vida inteira. E eu faço jejum também, se eu quiser alguma coisa. Eu quero alguma resposta. Olha eu só. tô num momento difícil, então eu faço jejum de oração. É jejum e oração. Eu preciso de alguma resposta. Eu faço jejum, porque eu sei que eu vou ter. E eu sempre tive, isso é a minha vida inteira. Eu fui professora de catecismo, coordenadora de grupo de jovens, então o jejum está muito presente na minha vida. Agora, o jejum intermitente também é tranquilo, mas assim, quando eu tô de dieta, eu acho fácil. Isso. Porque a dieta me fortalece. Se eu falo assim, olha, eu não comi nada hoje, eu vou comer isso, o almoço é isso, o jantar é isso, pra mim tá ótimo. O problema é quando eu falo, eu posso comer. Aí eu já não sei lidar. Quando eu tenho muita opção, eu falo, não tô de dieta hoje é sábado, eu tô em país, eu vou comer tudo, aí eu fico louca. Aí eu como tudo, eu como tudo. Eu acho que eu tenho um estômago do tamanho de um boi, assim. Eu como exageradamente. Aí eu bebo cerveja, Sim. e eu como torresmo, eu como tudo, e cabe tudo. Que tem gente que fala, eu passo mal, no outro dia meu estômago não tá... Não, eu não tenho nada. Intolerância a nada, eu sou ótima pra tudo. Aí eu falo, meu Deus, mas não tenho nada, velho, não tenho uma coisa que me ajude. E aí eu não sei lidar, entendeu? Aí eu, igual, carnaval, engordei 2 quilos, já pesei hoje que eu cheguei em casa. Você já 2 pesou quilos, hoje? peso todos os dias. Porque Gente. quando eu tinha 19 anos, dos 14 aos 19, eu cheguei a pesar 72 quilos. Hoje, meu peso bom é 55, mas eu pesei 57,5 hora que eu cheguei de Tiradentes. Foram sexta, sábado, domingo, segunda e terça, bebendo e comendo. Eu tava lá. Você tava Aí, lá? ó, tá Ai, vendo? que legal. Ah, Tiradentes. Mas assim, Tiradentes foi a gente ganha peso. Eu tava no sítio, tranquilo, sem confusão. Tiradentes tava tranquilo, mas assim, você vai, né? Você come um risoto aqui, come um negócio Os ali. restaurantes de Tiradentes são maravilhosos, né? Não tem jeito, mas aí eu não sei lidar, eu não sei comer só um pouquinho. Vamos perguntar pro nutrólogo. Vamos ver se o Geraldo te ajuda. A vida inteira. Mas o Geraldo... Quero marcar um consulta depois. Não, ele é diferente. Eu, sinceramente, eu acho que não tem recurso, assim. Pra mim, é minha vida inteira. É isso. É uma semana eu comendo normal, engordo, na outra eu faço dieta e emagreço. Vamos lá, Geraldo, ajuda aqui. Ajuda a gente. Abrindo a porta da esperança. É uma história muito comum, assim, que quando a gente está ali num processo de dieta, ajuda a manter um foco, mas aí apareceu uma brecha como o carnaval, acaba desandando. O que eu acho interessante, assim, a gente buscar, de novo, um equilíbrio. Então, 90% do seu tempo, 95%, ter uma dieta que você tem que seguir, mas que também seja uma dieta fácil de seguir, uma dieta que se encaixa ali na sua rotina, e para isso a gente pode colocar vários alimentos. Hoje a nutrição evoluiu muito, a gente sabe que tem alimentos que antes eram mal vistos numa dieta, como, por exemplo, pão, arroz, macarrão, e hoje a gente sabe que dá para deixar, desde que na quantidade certa. Esse é o doutor. O teólogo ficou feliz aqui pra caramba. Tá todo mundo feliz aqui, E aí viu? ajuda muito na adesão. Chegou o carnaval, chegou um feriado, por exemplo, você vai para Tiradentes, vai para um sítio, vai descansar. Não acho que é momento de fazer dieta, mas lógico, é tentar ter um equilíbrio. Então, talvez não beber todos os dias, beber 1, 2 dias, manter a atividade física, pelo menos uma caminhada, por exemplo, de manhã, para ajudar a melhorar, aumentar o gasto calórico e aí não ter tanto ganho de peso. Se manter bem hidratada para evitar ali um acúmulo de líquido, uma retenção que vem depois de uma viagem, depois de um feriado. Então, é aquilo que eu falei. Acho que equilíbrio é tudo. Você pode sair da dieta de vez em quando, com moderação, saber o momento de voltar também. Tá vendo? A moderação que é aí que pega, né, Karina? Você pode sair da dieta com moderação. Vamos lá, Eduardo. Doutor, no meu caso, eu só gosto de 2 tipos de comida, tudo e muito. A ideia é tirar o muito? Tirar muito. O tudo até não vejo como problema, sabe? A gente tem que, lógico, né, organizar essa dieta para você e aí colocar alimentos saudáveis na maior parte do tempo, mas a quantidade também é muito importante. E aí a gente volta naquele assunto. Eu citei o arroz, o pão, são alimentos que podem estar presentes numa dieta de emagrecimento, desde que na quantidade certa. E aí, para isso, né, é interessante ter ali os profissionais que vão coordenar esse tratamento. Vamos colocar o Felipe no papo. Felipe, o pouco que a gente já conversou aqui, já deu para notar que esse é um mercado, assim, as pessoas têm interesse, não é? Esse ano, principalmente, teve um crescimento, assim, estrondoso.
né? Então a gente Te viu... assustou isso? Me Você assustou. esperava isso? Não, né? Me assustou. Não esperava. Pandemia, as pessoas começaram a se preocupar demais com isso. De verdade. A gente pensa lá na empresa sempre em passar uma experiência para o cliente, tanto que a gente chamou o Dr. Geraldo para ser o responsável lá, porque além de tudo, né, eu sou um case de sucesso da alimentação. Eu também tenho compulsão alimentar e passei por uma época assim, muito de estresse e comecei a comer. Sim. Com esse chamei o Dr. Geraldo, eu vi a diferença que faz na vida da pessoa, né? E como muda o dia a dia da pessoa, né? De trabalho, de rotina de estudo, se alimentar melhor. E a pandemia veio para mostrar isso de portas abertas. Então, o que a gente vendia em 2019, 2021 aumentou 3, 4 vezes mais. Estamos com castanha em falta o Brasil inteiro, que as pessoas estão procurando nossos produtos. Né? Não, a gente descontrolou com muita coisa na pandemia, né, gente? E a comida foi uma dessas coisas. Exatamente. Então agora acho que está todo mundo meio tentando, né, tirar o prejuízo aí, né? Pois não, Eduardo? E aí entra um papel importante também da questão da educação, das escolas. Né? Porque eu penso, e consegui fazer isso lá no Imaculada, o último colégio onde eu trabalhei, junto com outras pessoas, claro, como o doutor falou, 60% das pessoas estão acima do peso. Um dos grandes problemas, não é do Brasil, da humanidade hoje, é a questão da obesidade. Né? E onde é que isso começa? É lá na infância. Né? Os hábitos alimentares, a gente começa a montar e a construir lá na infância. Então, toda escola, educação infantil principalmente, devia ter uma nutricionista, uma cozinha experimental, ensinar as crianças, educação alimentar, criar educação alimentar. Educação financeira e alimentar. Também. Isso mesmo. Fundamental, é fundamental. A gente se alimenta muito mal, né? Eu, por exemplo, aprendi logaritmo. Eu não sei onde anda esse tal de logaritmo. Não sei o que eu faço com esse logaritmo. Exato. Eu aprendi esse logaritmo, com todo o respeito aos professores de matemática. Você entendeu? Mas se eu tivesse aprendido educação alimentar em vez de logaritmo, eu estava melhor de vida hoje. Você me lembrou, só te cortando, me lembrou da terceira série, que o dia que era arroz com verdura, eles serviam, eu já ia pra fila, pra repetir, tipo, eu comia na fila pra poder encher meu prato de novo. Aí o meu prato feliz era o segundo prato, que era muito gostoso, então eu queria, colocava pouco, aí eu já botava pra comer. Se alguém falasse assim, olha, né, é aquele, você não sabe, você acha que tá fazendo bonito, né, tô enchendo minha pança. Por exemplo, olha só, deixar de comer ficar sem comer muito tempo. Vamos colocar o Geraldo no papo. Geraldo, a gente, né, essa coisa de ficar um tempo sem se alimentar, isso é mito ou é verdade? Faz mal, faz bem? Como é que é? Elias, depende. E aí tem muito a ver com o comportamento individual. Então, ficar um tempo sem se alimentar, basicamente é a estratégia do jejum intermitente, em que no dia você vai fazer 2 ou 3 refeições. Tem pessoas que se adaptam muito bem a essa estratégia. Por exemplo, aquela pessoa que acorda de manhã, não sente muita fome, não faz questão do café da manhã e consegue passar bem por aquele período. Por outro lado, tem pessoas que esse grande período sem se alimentar, na verdade, acaba agindo como um gatilho para uma compulsão, para a pessoa comer errado ou comer em excesso. A história mais comum que eu vejo ali dentro do consultório, aquela pessoa que está no dia de trabalho, concentrada, nem se lembra de comer, chega em casa à noite e aí depois de um longo período sem comer, come errado, come demais. Então, é uma questão que depende. Jejum é bom para algumas pessoas, não é bom para outras. Para essas pessoas, por exemplo, que têm um grande apetite à noite, que chegam em casa com muita fome, talvez fracionar mais a dieta, colocar mais refeições, seja mais interessante. Geraldo, o Eduardo lembrou da questão da criança, né? A idade, né? Criança, adulto, jovem, idosos, faz diferença também na questão alimentar? Faz toda a diferença. Então, por exemplo, pensando no jejum, é uma estratégia dietética que nós não indicamos para criança e adolescentes. Criança e adolescente, idealmente, tem que se alimentar ali de 3 em 3 horas, às vezes até no intervalo menor, porque isso é fundamental para o estímulo do crescimento, né, que a criança ou adolescente está vivenciando nesse momento. Em relação ao idoso, depende muito da presença de doenças que aquela pessoa tem. E a gente sabe que o idoso ele apresenta, né, mais doenças do que a população em geral. Então, por exemplo, um diabético que toma medicamentos para o diabetes ou usa insulina, nem sempre o jejum, ficar muito tempo sem se alimentar vai ser interessante, porque pode descontrolar essa doença. Ok, legal demais. Vamos fazer o seguinte, para tudo isso a gente tem uns produtos que a gente vai falar
a respeito desses produtos, né, que o Felipe trouxe aqui pra gente. Mas vai ser no próximo bloco, tá bom? A gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta com o nosso BH Todo Dia. Valeu demais!